Obrigado, Wellington. Nós vamos falar um pouco agora de LGPD, fazer uma introdução bem rápida aqui, porque a LGPD ela apresenta um contexto de proteção da privacidade. Né? Privacidade é uma noção que existe desde o período aristotélico, né? Ele fala que o homem era dado ao homem o direito de ter o reino só dele, o reino do eu sozinho, né? Essa evolução da privacidade, a primeira vez que escreveram de fato sobre privacidade na seara jurídica foi um editorial da Harvard Law Review, e onde ficava consignado o direito à privacidade. E essa concepção ela se seguiu em várias declarações, inclusive declarações de direitos do homem, depois da pós-segunda guerra, e foi evoluindo e foi abraçada por textos constitucionais dos mais variados países. Né? Esse recrudescimento do direito à privacidade, ela foi mitigada depois com a chegada da internet. As pessoas voluntariamente passaram a se expor nas redes, né? Sobretudo as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e na medida que essa imputação de dados ela foi crescendo, escalando, a experiência humana começou a verificar quais seriam os efeitos daquilo na prática, né? E tem exemplos curiosíssimos assim, e quando percebe a gravidade, eles ficam ainda mais sérios, né? Como no 11 de setembro, por exemplo, logo após a derrubada das duas torres lá pelos aviões, não foi a CIA nem o FBI que identificou os terroristas. Foi uma empresa que trabalhava inicialmente com listas telefônicas, mas que, desde a época da evolução tecnológica da internet, concentrava informações de 96% da população americana. E isso variava desde de análise de crédito até se a pessoa tinha adquirido remédio para incontinência. Né? Então, é uma multiplicidade de dados e que permite que se forme uma aplicação mais direcionada do que das campanhas. Né? Isso refletiu posteriormente nas eleições americanas, no Brexit, né? Isso porque em 2016, por aí. Em 2009, pouco antes desse fato, houve ainda um cenário que fica ainda mais assustador, né? O Google ele instalou em 2009 uma mudança no algoritmo que inseriu 57 marcadores para personalizar e customizar a experiência do usuário na internet. A extração desses dados, a definição desse profiling, permitiu que ocorressem fenômenos como o Brexit ou como as eleições americanas. Né? A comunidade europeia, vanguardista como só, desde 95 se preocupava com essa imputação excessiva de dados, com essa capilaridade dos dados na mão de particulares, né, de terceiros. E foi editada a Diretiva 95, que ela estabelecia bases para serem adotadas por legislações nacionais. Mas a cogência, a potência dessa norma, ela ficava granularizada diante de tantas legislações diferentes, diversas, e que ela não alcançou a necessária efetividade. Né? Depois de fenômenos como 2016, ficou urgente e clara a necessidade de uma lei mais geral e mais clara para todos os membros da comunidade europeia e para gerar também um padrão, um parâmetro para negócios e para relações internacionais. A GDPR, a General Data Protection Regulation, foi editada em 2016 e foi publicada com eficácia plena em 2018. A alma dessa GDPR ela foi absorvida pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que a superou em determinados aspectos, como princípios, por exemplo, a GDPR concentra 6 princípios básicos e a LGPD concentra 10. Mas houve, por nossa parte, uma certa limitação do escopo dessa aplicação da LGPD. Esses fundamentos, eles conversam diretamente com os princípios, né? Respeito à privacidade, autodeterminação informativa, que é da pessoa poder franquear o titular dos dados, conhecer o que dados que são esses que ele tá franqueando para terceiros, né? Liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade,
conversam com os princípios dos quais eu vou destacar alguns, que são importantíssimos para o que nós vamos tratar, que é a relação da LGPD com o direito do trabalho. Finalidade, que é o porquê que você está, por que a empresa ou o empregador quer aqueles dados. O como, que é a adequação da finalidade ao objetivo, e a transparência, porque o titular de dados ele tem que ter a noção exata do que vai ser feito com aquele material que ele está fornecendo. E o quem, que é com quem vai ficar essa responsabilidade para lidar com esses dados, que concentra os princípios da segurança, da não discriminação e da responsabilização e prestação de contas, que é o liability, o accountability, que é uma expressão estrangeira, mas que vinga tanto na LGPD quanto nas normas gerais de compliance. Né? Isso se espelha também na lei anticorrupção, que foi um dos principais motivos e principais motivadores da lei anticorrupção, é você conseguir compartimentar as responsabilidades para você identificar o quem, para poder poder garantir que aquela pessoa será responsabilizada. Né? E aí isso inaugura um novo vocabulário para a nossa legislação, né? Tratamento de dados. O que seria tratamento de dados? Tratamento de dados ele concentra, são 20 verbos de ação que são definidos na LGPD e que é um rol apenas exemplificativo, não é exaustivo, porque a gente não sabe até quando e o quanto a tecnologia irá avançar. Então, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, tudo isso, todo esse material, todas essas ações, todos esses tipos, elas é considerado como tratamento de dados. E dentro desse escopo, o que seriam esses dados? Seriam dados pessoais sensíveis. Dados pessoais encerram características pessoais, como diz o termo, número de documento, foto, esse tipo de situação. Os dados pessoais sensíveis, por outro lado, são aqueles que nos possibilitam identificar a pessoa, né, e que são caracteres como opinião política, etnia, biometria. Esses dados são dados pessoais sensíveis. E dentro desse glossário existem as figuras do controlador de dados, do operador de dados e do encarregado de proteção de dados. O controlador de dados é todo aquele que decide sobre essa gestão dos dados, né? É quem fica responsável pela política de como isso vai se processar. O operador de dados é aquele que, tendo coletado dados, ele realiza o tratamento, ele realiza uma daquelas condutas dos 20 verbos que eu falei no tópico passado. E o encarregado de proteção de dados é uma entidade que pode ser alheia a essa estrutura, que ele vai funcionar como um intermediário entre o titular dos dados, o controlador de dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que já foi definida, mas ainda não está inteiramente regulamentada. É importante definir também algumas questões, né? Tipo, o operador de dados, que são, de certa forma, inovações da nossa LGPD. O controlador de dados, a nossa LGPD, diferentemente da GDPR, ela permite a possibilidade de que uma pessoa física seja controlador de dados, para garantir a responsabilização e evitar a possibilidade de utilização de laranjas, por exemplo. O operador de dados, por sua vez, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, ele responde conjuntamente com o controlador de dados por danos patrimoniais, morais, individuais e coletivos, em eventual descumprimento. E pode ser, inclusive, responsável solidário, caso descumpra a ordem que venha do próprio controlador. Ou seja, garante mais uma compartimentalização de responsabilidade. E focando mais no cenário da LGPD de relações de trabalho, é preciso falar primeiro que a LGPD ela não é tipicamente aplicável ao direito do trabalho. Ela não concentra nos seus termos uma menção expressa à aplicabilidade na legislação trabalhista. Porém, não tem nenhum artigo, nenhum dispositivo que
exclua da aplicação da LGPD dentro da realidade do direito do trabalho. Isso aí faz toda a diferença, porque a gente percebe que a atividade típica do empregador, ela lida com dados. Então, a empresa ela pode ser encarada como controladora de dados, né? E por isso atrai e torna perfeitamente aplicável as relações de trabalho à LGPD. E perpassando essa aplicação, a gente é obrigado a reconhecer a presença e a necessidade de prevenção, de observação de alguns critérios, desde do cenário pré-contratual, que é a época do recrutamento, de coleta de currículos, né, que ela já concentra uma série de informações. Que tipo de dados você vai solicitar para incluir? O recrutamento ele exige uma série de medidas para você conseguir adequar aos princípios da LGPD, né? A finalidade, a adequação. Aquele dado é realmente necessário? Qual é a finalidade da coleta daquele dado? Então, isso aí você já consegue concentrar. Você precisa de termos claros para essa seleção, né? E precisa dar informação, precisa passar essa informação para o candidato, né? Quanto tempo, quais dados que você precisa, o porquê que você precisa daqueles dados, quanto tempo aquele currículo vai ficar à disposição da empresa, porque tudo isso aí tem que ser comunicado e tem que colher o consentimento do candidato, né? E dentro disso aí existe uma série de requisitos e aí depende da empresa, porque nem todas as empresas fazem esse procedimento, às vezes terceirizam o procedimento, mas a empresa ela precisa ter a noção de que alguns requisitos têm que ser cumpridos. Por exemplo, não é possível que seja permitido na seleção requisitos discriminatórios ou proibitivos, como a exigência de exames toxicológicos, exame de gravidez, pedido de antecedentes criminais, certidão negativa de crédito, certidão do SPC ou Serasa, para verificar a idoneidade de crédito, né? Embora existam algumas exceções, como no caso de motorista profissional, que é necessário o exame toxicológico, ou como vigilante, que é necessário a apresentação dos antecedentes criminais. Mas, fora essas exceções, né, a exigência desse tipo de dado ela é abusiva e pode ser considerado como violação da LGPD e pode ser já reparação patrimonial. Dentro do período contratual, por sua vez, é quando, de fato, o empregado ele tem a consciência da política de dados que está sendo implementada pela empresa. Então, essa política ela tem que ser apresentada para o empregado, tem que ser franqueada para ele conhecer todos os termos, para verificação de transparência, verificação de finalidade, verificação de adequação. Tudo isso tem que passar pelo empregado. No entanto, nem todo dado necessita que seja ofertado com o consentimento do empregado. Por exemplo, existem dados que são característicos da relação de trabalho e que estão tipificados na lei, né, como identificação, e todos esses requisitos legais não demandam consentimento. Portanto, não é porque a Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados entrou em vigor que você tem que fazer que a empresa tem que fazer uma adequação, um aditivo, contemplando todos esses dados que eram coletados. Mas é necessário que haja uma customização desse contrato de trabalho para verificar quais são os pontos sensíveis, quais são os pontos que podem ser considerados como abusivos. Por exemplo, hoje em dia, pelo E-Social, não é mais necessário que a coleta do número do título de eleitor do empregado. Então, se a empresa concentra isso nas fichas de registro ou no próprio sistema interno de armazenamento de dados, esse dado ele não é necessário, ele não é adequado e ele deve ser extirpado com consentimento e com conhecimento do empregado. O uso de dados sensíveis também é outra situação delicada. Por exemplo, coleta de biometria para tudo que você for, tudo que a empresa for lidar com dados sensíveis, ela tem que estar bem respaldada em termos de justificação para garantia e para fins de atender os princípios da LGPD, como adequação, como o legítimo interesse, como a finalidade, né? E dentro dessa seara existem algumas situações específicas que merecem ponderação. Por exemplo, o menor aprendiz,
A contratação de menor aprendiz, ela exige e demanda que exista um consentimento do responsável para que seja coletado aquele dado. Então, é uma inovação que não consta na lei do menor aprendiz. O monitoramento, por exemplo, que o Elton mencionou quando do teletrabalho, ele tem que ser, os termos do monitoramento têm que ser bem claros e tem que ser estritamente vinculados ao código de ética da empresa, já bem divulgado, já aceito e do qual o empregado tenha ciência. O compartilhamento daquelas informações, das informações do empregado para outras empresas do mesmo grupo econômico tem que ser colhido, por exemplo, o consentimento. Não é porque uma empresa coletou e teve a chancela do empregado que você pode espraiar aquilo para todo o grupo econômico. Teria que ser formalizado um aditivo nesse sentido, né? E o mesmo se dá com a questão até quando esses dados devem ser mantidos, né? Tem algumas situações que exigem a manutenção desses dados, por exemplo, para fins legais de meio de prova numa eventual ação trabalhista, ou em alguma seara na qual a empresa foi demandada juntamente com o seu preposto, numa demanda civil, e necessite que se retenha alguns dados do empregado. Isso aí tem que estar bem respaldado dentro mais uma vez, dos princípios, da finalidade, da adequação, né? É importante mencionar também que a questão da cogência dessa norma, que as sanções previstas, as multas previstas pelo artigo 52 da LGPD, elas ainda não são aplicáveis, né? Elas passarão a ser aplicadas a partir de agosto de 2021. No entanto, as bases da LGPD, as bases conceituais da LGPD e os direitos que estão constituídos pela LGPD já estão sendo utilizados para fundamentar decisões de tribunais trabalhistas e de outras searas para discernir quando o direito à privacidade do empregado foi desrespeitado, né, e ensejando a reparação. E eu encerro e passo a palavra para o Elton para discutir as tendências para 2021. Agradeço a todos. Bom, caminhando para a finalização da nossa apresentação, eu trouxe aqui um slide falando de possíveis tendências para 2021, né? Bom, é fato que nós temos um novo paradigma, né? E eu diria que esse novo paradigma, uma recomendação a ser colocada às empresas, aos clientes, é a instituição da política do autocuidado do Covid-19, seja pela atuação das autoridades administrativas, as autoridades trabalhistas, seja com relação às providências, quando que a empresa vai retomar suas atividades, enfim, né? Com esse novo paradigma, nós tivemos, é fato também, na minha opinião, a quebra de um paradigma muito grande com relação ao home office, né? Quem tinha um home office / teletrabalho, com as ressalvas que nós já colocamos aqui. Se alguma empresa tinha alguma dúvida com relação à possibilidade, à produtividade do home office, eu acho que esse período de 8 a 9 meses já trouxe mais informações relacionadas a esse tema que pode ter alterado esse ponto de vista, né? Um outro item que me chama muita atenção é com relação à insalubridade. Nós já temos o agente nocivo biológico como possível atribuição de um adicional de insalubridade sob risco biológico. E o COVID? Eu consigo enquadrá-lo? Vai depender do segmento econômico, né? Eu diria que frigoríficos estão um pouco mais próximo desse enquadramento, dessa possibilidade de enquadramento do que outros segmentos, mas também é um novo paradigma, né? Capacitação dos trabalhadores também me parece que hoje, sem capacitação de com relação à tecnologia, a empresa perde espaço perante a concorrência, né? E aqui eu chamo a atenção com relação ao setor da educação, né? Quem que não tem filho, que não teve no início de março, abril, as suas agruras, a sua luta com relação às aulas online, né?
E aí você verifica também a falta de capacitação de professores com relação ao próprio uso dessa tecnologia. Então, é uma tendência, um novo paradigma, a própria capacitação dos trabalhadores, né? Podemos falar de uma nova normalidade das relações de trabalho, novamente pelo home office, né? A própria discussão do retorno às atividades, não só como, não só quando, mas como retomar essas atividades. Aqui uma preocupação com relação à motivação dos trabalhadores, né? E com relação a crescente doenças psíquicas que já se verifica nas atuais relações de trabalho, nessa nova normalidade das relações de trabalho. Se o teletrabalho veio para ficar, sim, mas algumas empresas, já li alguns artigos a respeito, a preocupação de esse home office, esse teletrabalho não ser tão intenso, tão global, porque por conta do estado psíquico dos trabalhadores longe da empresa por tanto tempo, né? A questão da responsabilidade, muito importante verificar os termos de confidencialidade dos empregados, como que eles estão tratando essas informações que eles estão tendo acesso de suas residências, né? Esquecer o computador aberto e um visitante pegar uma informação e disseminá-la, que a gente cruza o risco, não só de confidencialidade por conta da forma como ele praticou o home office ou o teletrabalho, mas sim o próprio impacto considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O uso da tecnologia como benefício do trabalho é inegável, né? Eu acho que se podemos falar de uma tendência seria a criação de legislação relacionada a home office e teletrabalho, o ressurgimento, a intensificação de negociações coletivas que possam acelerar e trazer essa disciplina de forma mais favorável para os segmentos econômicos, né? E a importância do compliance trabalhista, né? Se antes as auditorias periódicas de procedimento já eram importantes e interessantes para as empresas, agora, seja para a adoção de acordo de confidencialidade, seja para a revisão de procedimentos internos dos trabalhadores, na minha opinião, a importância da compliance trabalhista se intensificou, né? E aí, no próximo e último slide, eu trago os cenários dessa Covid-19, né? E esses cenários, aquela questão, a manutenção da pandemia, nós temos aí o aumento de casos, isso vai até quando, né? Já ouvi falar, até metade do ano que vem estaremos numa situação semelhante, então provavelmente nós teremos aí novos decretos federais estendendo suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada e salário. A legislação do que fixa o estado de calamidade pública, que diz que as previsões são até 31 de dezembro, provavelmente devem ser alteradas, né? Aí nós teríamos um período de transição de vacina, como que a empresa vai trabalhar essa informação, aguardar que todos os seus funcionários sejam vacinados, vai assumir essa responsabilidade, eu posso privilegiar condições de trabalho para quem já está imunizado ou não, isso é uma forma de discriminação, quer dizer, surgirão um novo debate com relação a essa fase, vamos dizer assim, de transição relacionado ao período de vacina, e aí o pós-pandemia, que eu penso que, como mencionado no slide anterior, todas essas tendências vão direcionar a uma nova relação trabalhista, relações trabalhistas e relações sindicais com um novo perfil. Tá? São essas as nossas considerações. Eu vou abrir agora para as perguntas, nós já recebemos alguma, vamos consolidá-las. E o último slide, vocês têm aí os nossos telefones, os nossos e-mails, estamos à disposição. Os ouvintes que solicitaram a notificação nós encaminharemos individualmente, e agora nós vamos partir para a resposta das perguntas. Peço desculpa por ter avançado o tempo, né? Já passamos 9 minutos, né? Mas eu não me contenho, eu falo demais, né? Então eu acabo passando mesmo. Toda vez acontece isso. Home office. Quanto ao home office, de quem é a responsabilidade pelo fornecimento do material de trabalho, né? Eu li muito interessante uma decisão judicial e até uma questão doutrinária, um debate doutrinário,
com relação às despesas, não só fornecimento de material de trabalho, mas as despesas decorrentes desse teletrabalho, né? E até um acordo do TST no sentido, e ele dispõe da seguinte forma: se é uma despesa ordinária, algo que o empregado teria independente do teletrabalho, ela não seria reembolsável. Agora, se houve um incremento dessas despesas, tá? Aí ela é reembolsável e, consequentemente, a responsabilidade é do empregador. Então, regra geral, o fornecimento do material de trabalho é do empregador, mas temos já um acordo até antes da pandemia que disciplina, que disserta sobre essa questão da natureza dessas despesas. Se é uma despesa, o que o acordo chama de ordinária, né? Ou seja, o empregado já teria essa despesa habitualmente, ou se houve um incremento. Quero crer que houve incremento por conta da pandemia. E se houve incremento, a responsabilidade é do empregador. Tá? Ainda sobre home office, para as empresas que adotaram o regime de home office, quando o funcionário vai para a empresa 3 vezes por semana e trabalha em home office 2 vezes por semana, nesses 2 dias que trabalhou em home office, é obrigatório ter o controle de jornada. O home office aqui como exemplo, né? Ele está bem numa fase intermediária. Você tem 3 dias na empresa e 2 em home office. Vai depender da categoria, né? Se é um cargo de confiança, não deve haver esse controle, né? E verificar, muitas empresas já têm o acesso, o controle de jornada para o meio eletrônico, né? Já existe aplicativos que possibilitam o registro de jornada validados pelo Ministério do Trabalho, né? Então, é continuar praticando da mesma forma. Aqui, novamente, temos que observar, se o empregado está em home office, como exemplo, o controle de jornada ele persiste. Agora, se ele está em teletrabalho, ou seja, trabalhando de forma indefinida a longo prazo, como em sua residência, não há controle de jornada. Tanto que no exemplo eu coloco, muito cuidado, porque se o empregado está em teletrabalho e tem controle de jornada, foi descaracterizada a figura do teletrabalho. Foi descaracterizada um dos itens da figura do Instituto do Teletrabalho, porque ele pressupõe, segundo o artigo 623, que não há controle de jornada. Se eu coloco, então, se eu instituo, então eu tenho que observar o horário, as condições, preservar o direito à conexão. Apesar que o direito à desconexão, a empresa é recomendável que ela observe, mesmo que não haja esse controle de jornada. Aí tem uma pergunta aqui, João, sobre LGPD. A pergunta se direciona aos documentos que não deveriam ser, por enquanto, seguir com a assinatura eletrônica dos funcionários. Penso eu que não existe essa limitação desde que exista a possibilidade de você verificar a autenticidade daquela assinatura. Então, se houver uma certificação digital, houver uma validação sistêmica daquela assinatura, acredito que não haja problema. Aqui eu queria fazer só uma complementação, porque eu já vi um caso que a empresa adotou o recebimento de equipamento de proteção individual por biometria, né? Ao comprovar esse recebimento perante o Poder Judiciário, o juiz não considerou. Né? Ele queria o documento escrito, porque disse que a empresa não comprovou a efetividade desse relatório, mesmo porque ele estava tratando no relatório por biometria a entregas passadas, né? Então, acho que esse é um exemplo de um documento que deve ser tratado com alguma consideração. A partir do que eu adoto, considerando a entrega de equipamentos de proteção individual, eu mudei para o sistema de biometria hoje. O que eu entreguei na sexta-feira é a ficha escrita. Não recomendo a transposição eu posso até transpor, mas não excluir
o arquivo físico, porque a comprovação até sexta-feira ela ainda é física por assinatura escrita. A partir de segunda-feira, eu já posso utilizar esse sistema de biometria. Ah, mas foi aceito pela extinta DRT, etc. Não, não tem essa previsão. Tá? Mas aí, a partir daí, o que foi feito, por exemplo, no caso que eu tomei conhecimento, é levar um equipamento para audiência, de forma que o reclamante possa, naquele momento, ter a sua biometria capturada via sistema e comprovar para o juiz que efetivamente só o reclamante poderia validar a entrega de qualquer equipamento de proteção individual. Então, esse é um exemplo de documento que possa ser assinado. As assinaturas eletrônicas, elas estão sendo amplamente divulgadas até por determinados aplicativos, etc. Mas a questão é como que eu faço a prova disso? Então, a cautela que deve ser tomada é justamente com relação a como comprovar que aquele documento foi assinado de forma eletrônica pela pessoa que consta ali o nome e a qualificação do indivíduo. Tá? Tem mais uma sobre home office aqui. A empresa tem que fiscalizar o ambiente, a ergonomia de trabalho do funcionário que está em teletrabalho. Se a ergonomia for inadequada, como proceder? Convoca presencial ou notificar o funcionário para adequar o ambiente? Tá. Tenho salvo engano, é a própria nota técnica que eu fiz referência, quando ele aborda a questão de segurança e saúde ocupacional, o que inclui a ergonomia, ele à disposição no sentido... não, com relação ao teletrabalho, artigo 75 e uma das alíneas. Ele aponta que, com relação à segurança ocupacional, a empresa tem que ter um acompanhamento ostensivo sobre a segurança ocupacional, o que inclui a ergonomia. Então, eu volto a dizer que eu coloquei fiz o comentário, registrem, documentem o que a empresa está fazendo. Então, de que forma a empresa está cobrando a ergonomia do empregado que está em teletrabalho de forma ostensiva. Mande e-mail, faça exemplos, né? Mande e-mail com orientações, a ginástica laboral pode ser feita por videoconferência, quer dizer, documentem, sejam proativos para evitar que amanhã depois apareça um empregado acusando a empresa que, olha, o home office me deu um problema na coluna por má postura e a empresa não tem como documentar que houve essa intensificação, essa preocupação com relação à ergonomia. Então, a própria legislação fala, um controle ostensivo. Então, sejam proativos e documentem o que a empresa está fazendo. Aí tem aquela questão, mas e quem forneceu o mobiliário? Foi a empresa ou não? A empresa tem obrigação de fornecer esse mobiliário? Isso tem que estar previsto no aditivo contratual. Tá? Inclusive home office, né? Que é esse período, dias em casa, dias na empresa. Né? Então, todas essas previsões têm que estar contidas num aditivo contratual. De repente, é um empregado que tem uma escrivaninha, tem um posto de trabalho e tem condições de fornecer. E a própria legislação, a própria nota técnica fala no fornecimento no sistema de comodato. Né? Então, a empresa tem que se preocupar com a ergonomia, sim. A empresa tem que se preocupar com as condições psíquicas dos empregados, sim, de forma ostensiva, justamente para evitar essa discussão futura de reconhecimento de doença ocupacional ou até acidente de trabalho ocorrido dentro das dependências da empresa. Mais alguma? Se a empresa não disponibilizar material necessário para o home office no que tange a ergonomia, mesmo assim ela poderá fazer essa fiscalização ostensiva. Eu entendo que sim. Né? A responsabilidade não deixou de ser da empresa. Só que aí você tem uma situação, você pode ter uma constatação contrária aos interesses da empresa. Eu não forneci o material, eu não dei apoio. Eu fui lá e fiscalizo e constato que o Wellington está trabalhando de forma inadequada sob o ponto de vista ergonômico, tá? Eu estou traindo a responsabilidade para mim. Né? Se a empresa não teve essa iniciativa
por uma série de razões, custos, etc., de verificar, não é nem fornecer o material, verificar, talvez verificar e orientar. De repente, boa parte dos empregados tem condições de trabalhar em forma ergonômica nas suas empresas sem ter um grande investimento. Agora, a lei fala que é um direito da empresa de fazer essa fiscalização. De que forma? Vou chegar lá e vou fazer uma videoconferência, você mostra o seu local. Tudo isso tem que ser comunicado com uma certa antecedência para evitar discussões de invasão de privacidade, realizar sempre em horário comercial, dentro do horário de trabalho do indivíduo, do trabalhador, para evitar, eu tento resolver um problema ergonômico e crio outro relacionado à invasão de privacidade do trabalhador. Agora, eu acho que o não fornecimento de material não exclui a responsabilidade de fazer esse acompanhamento ostensivo nos termos da legislação. Bom, acho que não temos mais perguntas, acho que chegou mais uma aqui, deixa eu abrir o chat. No teletrabalho, sem controle de jornada, caso o empregado seja convocado para um trabalho extraordinário, no domingo, por exemplo, posso pagar hora extra? Bom, se ele tiver enquadrado no artigo 62, que diz que não tem controle de jornada, uma das situações é excluir o pagamento de hora extra. Agora, se ele está em sistema de teletrabalho e de alguma forma há esse controle de jornada, seja por login, logout, seja por algum aplicativo de controle de jornada, se ele trabalhou domingo, são devidas horas extras de acordo com, pelo menos a 100%, ou verificando o que está previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Pelo menos eu penso dessa forma. Bom, senhores, não temos mais perguntas aqui. Se vocês tiverem algum tema que queiram nos direcionar, a apresentação será encaminhada para vocês. Lá constam os nossos telefones, o nosso e-mail. Eu agradeço a participação de todos. Espero em breve trazer um novo evento a vocês. Eu passo a palavra para o João para suas despedidas. Bom dia, boa tarde já quase a todos. Obrigado pela participação. E, como o Elton falou, a gente fica à disposição para a resposta de alguma pergunta que possa ser endereçada aos nossos e-mails, conforme o contato previsto no último slide. Até logo, muito obrigado. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Até mais. Boa tarde.